Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Esta é a live de apresentação do curso de extensão universitária Crítica da Economia Política e Metabolismo Social do Capital, um curso muito especial produzido pela Rede de Estudos do Trabalho. Com certeza, um curso ímpar que todos devem fazer, compartilhem, divulguem. Bom, nessa live de divulgação, eu, eu convidei aqui os professores do curso de extensão universitária, Crítica da Economia Política e Metabolismo Social do Capital. É um curso ímpar. Ninguém neste país, nunca antes no Brasil, se fez um curso com essas duas vertentes: Crítica da Economia Política e Metabolismo Social do Capital. Então, eu estou aqui com o professor Francisco José Soares Teixeira. O professor Francisco Teixeira é um estudioso há mais de 40 anos da crítica da economia política, do Capital, de Karl Marx. Então, tem uma experiência vastíssima e ele vai estar conosco aqui desenvolvendo esse módulo 1 do curso. O curso ele tem dois módulos. Tem um módulo da crítica da economia política e tem um módulo a crítica do capital no século XXI, que é o módulo que eu vou estar proferindo as aulas, né? Então, eu queria que o professor Francisco Teixeira apresentasse aí como é que ele vai trabalhar esse módulo e o que é que ele tem de novo, Teixeira. Eu queria que você falasse, inclusive pela experiência que você tem, né, de décadas estudando o Capital. Não é que o professor Francisco Teixeira ele é muito velho, não, mas é porque ele é um estudioso, então, desde a juventude, ele já estudava, né? Cearense estuda muito, né, Teixeira? Então, Estudo muito. Teixeira, à vontade, agora a palavra é com você. Obrigado, Giovanni. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte, eu queria, no meu módulo que eu vou apresentar, eu queria dizer rapidamente como eu vou fazer essa discussão do módulo 1. E eu dividi essa discussão do módulo 1 em duas partes. A primeira parte, eu vou focar as debilidades e contradições da economia política clássica, em Adam Smith e David Ricardo, e como Marx, né, enfrenta essas debilidades e contradições da economia política clássica. Para fazer isso, nós vamos partir do Adam Smith. Né? Eu vou seguir o Adam Smith aqui pelo livro, A Riqueza das Nações, mas tem outros textos que nós distribuímos. Né? Nós vamos começar o seguinte:
Adam Smith, né, a preocupação central dele é buscar a causa que explica o crescimento da riqueza das nações. E, em segundo lugar, ele quer saber qual é a natureza dessa riqueza. E, ao analisar a natureza da riqueza, o Adam Smith é riquíssimo. Ele diz que, por exemplo, na sociedade em que nós vivemos, né, cada indivíduo terá a maior probabilidade de obter o que deseja se conseguir interessar a seu favor, né, a autoestima do outro. Né? E a máxima dessa sociedade, diz o Adam Smith, é a seguinte: dê-me isso que você tem, que eu te dou isso aqui que eu tenho e você quer. Não é apelando para a bondade do cervejeiro, do padeiro, que nós conseguimos o nosso jantar de hoje, diz o Adam Smith, mas se conseguimos dar em troca do nosso jantar algo que é procurado pelo o fornecedor do nosso jantar. E ele diz o seguinte: não é apelando para a humanidade, né, para a benevolência do próximo, que eu vou conseguir arrancar do próximo aquilo que eu quero. Numa palavra, numa frase, para Adam Smith, a sociedade capitalista é a sociedade onde a relação de troca é a relação social básica. Quando se estuda o Adam Smith, geralmente esse tipo de coisa não é explorado. Sabendo, portanto, qual é a causa da riqueza das nações, qual é a natureza, que é uma economia mercantilizada, onde a troca é a relação social básica, Adam Smith chega no capítulo 4 do livro 1, termina o capítulo 4 dizendo o seguinte: já que a relação básica é a relação de troca, eu quero saber como se determina a proporção de troca dentro da sociedade. E aí ele elabora a sua teoria do valor. Acontece que ele, ao elaborar a sua teoria do valor, ele entra em certas contradições, porque ele cria dois conceitos de valor. Um primeiro conceito que ele cria é para mostrar, né, que o trabalho é o único, digamos, é o único fator que determina o valor das mercadorias, mas depois, para explicar como é que surge o lucro, já que toda troca é troca de equivalente, ele teve que criar um novo conceito de valor. E aí ele ficou com dois conceitos de valor. Ora, ele diz que o valor é trabalho contido, ora, ele diz que o valor é trabalho contado. Nós vamos esmiuçar isso bem direitinho quando chegar na nossa exposição. Então, essa contradição do Adam Smith, ela ela tem os seus méritos, né? E tem os seus deméritos também. O grande mérito dele foi descobrir, né, que o lucro é produto da exploração do trabalho alheio. Ele diz isso muito claro. Né? Ele diz: tão logo a sociedade se divide em duas grandes classes, ele não vai explicar como é que essa sociedade se divide em duas grandes classes, né? A classe dos proprietários usarão o trabalho daqueles que não acumularam o patrimônio para obter lucro com o trabalho dele. Né? E a classe trabalhadora, diz ele literalmente, no capítulo 6º, tem que produzir um valor que seja suficiente para pagar o lucro do capitalista e seu próprio salário. Essa é a grandeza do Adam Smith, que eu não vejo muito explorada aqueles que trabalham o Adam Smith, que trabalham o David Ricardo. Mas como ele elaborou dois conceitos de valores, aí entra o Ricardo. E o Ricardo é de um rigor lógico incrível. Né? Ricardo vai se deparar. Não, você não pode ter dois conceitos de valor, porque trabalhar com dois conceitos de valor é ferir o princípio lógico da não contradição. Né? Alguém não pode dizer e desdizer ao mesmo tempo. Adam Smith diz: o valor é trabalho contido, depois diz: não, o valor não é trabalho contido, o valor é trabalho comandado. Então, Ricardo vai tentar resolver isso, de uma certa forma, ele resolve essa contradição, ele elimina essa contradição, mas termina, por conta do rigor lógico, escamoteando a origem da mais-valia. Muito bem. Então, qual é o problema do Adam Smith e do David Ricardo? É compatibilizar, que eles não conseguiram, o princípio da equivalência com a mais-valia, com o surgimento do lucro. Eles não conseguiram fazer isso. Né? E David Ricardo termina, portanto, né, escamoteando a origem da mais-valia, termina, portanto, não explicando a origem da mais-valia, nem a relação entre equivalência e mais-valia, ou equivalência e lucro. Aí é que entra Marx,
Então, como é que o Marx vai se deparar com essa problemática e resolver essa problemática? Essa é a primeira parte do meu curso. A segunda parte, né, que é uma questão bastante espinhosa, que é a relação entre a primeira seção do Capital e a vamos logo para a síntese, e a seção sétima do Capital. Né? Ou seja, na primeira seção, trocas de equivalentes. Né? Você ainda não tem aí o capital, né? Você tem mercadoria e dinheiro, né? Mas aí o Marx está mostrando as determinações da aparência da sociedade capitalista, onde o que reina é liberdade, igualdade e propriedade. Só que essa liberdade, igualdade e propriedade se converte no seu contrário, ele vai fazer isso na seção sétima do livro 1 de O Capital. Então, como é que eu vou compatibilizar? Como é que o Marx vai compatibilizar a existência da propriedade, da igualdade e da liberdade com a origem da mais-valia? Vamos tentar resolver essa problemática em Marx. E com isso eu fecho o meu curso, né? A minha parte que me cabe nesse latifúndio teórico extremamente complexo. Né? Mas eu, para fazer tudo isso, né, eu passei por crises cognitivas profundas. A principal, a maior crise cognitiva que eu tive foi quando eu fui ler o capítulo 2 do David Ricardo, e o Ricardo abre o capítulo 2 dizendo, né, que não é a propriedade que gera a renda, mas é a renda que gera a propriedade. Eu passei 2 meses, quase 6 meses, tentando resolver essa problemática. Né? E eu já estava me achando de burro, sofri pressões cognitivas seríssimas, né? Padeci dessa depressão cognitiva, mas consegui resolver. É problemático, mas eu já passei pelas dores do parto e cabe a mim, como companheiro Giovanni, né, mostrar o caminho mais aplainado que nós seguimos na nossa exposição. Então, é isso que eu pretendo fazer e eu espero que vocês participem. E vou passar a bola agora para o meu companheiro Giovanni para que ele fale do módulo dele. Com você, Bom, Giovanni. interessante. Isso é, obrigado, Teixeira. Eu estava preocupado aqui porque pronto, agora ele já vai começar a contar o segredo do curso, mas ainda bem que ele só fez um preâmbulo, Assim, né, para dizer o que é que eu vou dessa fazer. parte Tem que da esmiuçar. crítica da economia política. Pelo que eu vejo aí, tem muita coisa interessante, até porque eu conheço o professor Francisco Teixeira, ele tem uma qualidade que sempre me impressionou, que é o didatismo. Ele fala de coisas complexas de uma forma muito simples. Então, nesse curso, se preparem. Se vocês não conseguirem, neste curso, entender a crítica da economia política, desistam. Vocês nunca vão entender. Então, por quê? Porque é uma oportunidade ímpar, gente, para nós entendermos algo tão fundamental que é a crítica da economia política. Eu diria isso que Karl Marx, né, fez no Capital, é algo só comparável a Darwin, a Einstein, a todos esses gigantes da ciência. Então, é fundamental nós entendermos, até para nós entendermos esse segundo momento que eu vou falar com vocês aqui, que é o momento é o módulo 2, né, que eu vou estar ministrando, que é a crítica do capital no século XXI, né? Essa parte referente ao metabolismo social do capital. Né? Quer dizer, no primeiro módulo, nós temos o fundamento do sistema. Então, é fundamental esse fundamento para nós entendermos esse segundo módulo. O módulo 2, ele é um módulo 2, ele é mais ensaístico. Então, ele vai abrir para questões que eu venho trabalhando isso há pelo menos 15, 20 anos, né? Então, são hipóteses de trabalho, né? E como hipótese de trabalho, é um campo de controvérsia, né? Não, isso não quer dizer que todos temos que concordar com todo mundo, mas no primeiro momento eu vou falar das as duas teorias de Marx,
né? Essa disjunção é meramente heurística, né? Porque, na verdade, não existem duas teorias de Marx, só tem uma teoria de Marx. Mas eu faço essa disjunção para pensar a teoria do estranhamento e a teoria da exploração, né? E aí eu vou estar pensando nessa articulação entre a crítica da economia política e a crítica do capital, mas a crítica do capital no sentido muito específico da crítica do sociometabolismo do capital. Isso é que é interessante, porque aí nós já temos elementos de um desenvolvimento teórico que remete, por exemplo, a um autor como Stephen Meszaros, né? Então, esse é o primeiro momento, né? A minha pretensão é só abrir veredas, mas nada de fechar, né? Esse módulo vai ser um módulo muito mais difícil para mim, mas eu assumi essa tarefa. A segunda parte do módulo, eu vou estar discutindo o conceito de metabolismo, né? E a ontologia do ser social, né? Eu vou estar pensando alguns autores, eles já estão elaborando hoje o que seria uma teoria do metabolismo social, a partir de Marx, dos Grundrisses, do Capital, etc. Tal. Então, eu vou estar conversando com vocês sobre isso, inclusive explicando esse conceito de fratura metabólica do capital, né? Até para vincular essa relação entre trabalho, natureza e ser social, né? Eu vou tentar fazer esses mapeamentos. O terceiro ponto do módulo 2 é as contradições metabólicas do capital, né? É um conceito que eu elaborei há alguns anos, né? Eu distingo as contradições fundamentais do capitalismo e as contradições metabólicas do capital. Novamente, são hipóteses de trabalho para nós pensarmos o nosso tempo histórico, né? Esse tempo histórico de grandes mudanças no sistema mundial do capital, né? Para pensar a questão do colapso ambiental, para pensar a questão do sociometabolismo da barbárie, né? E o último tópico do módulo é o conceito de crise estrutural do capital numa perspectiva ontológica. Eu vou tentar, vamos dizer, dar uma maior precisão a esse conceito, né? Tem muita confusão, pessoas utilizando esse conceito de crise estrutural do capital como se fosse uma crise cíclica do capitalismo, né? Sem distinguir, inclusive, essas diferenças fundamentais entre esse conceito que Meszaros utiliza e o conceito que a maioria dos economistas marxistas utilizam, né? Que eles ficam muito no âmbito das crises cíclicas do capitalismo. Eu diria que Meszaros ele já abre o campo para uma reflexão noutra direção, né? E o módulo 3, evidentemente, o módulo 3 vai ser um módulo nosso. Eu e o Teixeira vamos estar presentes, né? Porque ele é constituído por duas aulas, o módulo 3. Ele é um módulo, vamos dizer, bônus, né? O curso ele tem o módulo 1 e o módulo 2, são esses dados aí da crítica da economia política e o módulo do metabolismo social do capital. Mas tem um módulo 3, e aquele módulo bônus, onde nós vamos encerrar o nosso curso, que ele se intitula, o módulo 3, Brasil, capitalismo dependente e deriva civilizatória. Então, é um módulo para nós falarmos do Brasil, né? Para as pessoas não disserem, os professores não falaram do Brasil, então nós vamos falar do Brasil, né? São duas aulas. A primeira aula ela é uma aula especial do professor Adrian Sotelo Valência, um professor da Universidade Autônoma do México, que vai estar explicando o conceito de capitalismo dependente. É um conceito muito caro a todos nós que interpretamos o Brasil, né? Então, Adria vai estar conosco, vai dar uma aula especial. E a última aula do curso, evidentemente, não poderia deixar de ser uma aula de encerramento entre eu
e o professor Francisco Teixeira, né, que vai se intitular de uma forma muito provocativa, né? E aí ninguém é obrigado a concordar com ninguém aqui. Eu acho que vai ser uma aula de encerramento onde vamos tratar trabalho, economia política e barbárie social no Brasil, né? Nós vamos ouvir assim, eu vou estar falando do Brasil, Teixeira vai estar falando do Brasil, e com certeza o que a gente vai falar é uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito séria, porque nós conhecemos o Brasil. Nós pensamos o Brasil há mais de 30, 40 anos. Então, é uma oportunidade, gente, que vocês estarem assistindo esse curso. Esse curso ele começa no dia 10 de abril de 2024. Né? Cada aula terá a duração de 2 horas. 2 horas, né, Teixeira? 2 horas. Cada tópico de módulo corresponde a uma aula. Então, nós teremos, assim, ao todo, né? Os módulos 1 e 2 correspondem a 8 aulas. Então, são 16 horas aula. E o módulo 3 é o módulo especial de encerramento, ele corresponde a 2 aulas. Então, o total do curso é 10 horas, 20 horas aulas. São 10 horas, mas são 20 horas aulas, né? O total do curso. Né? O curso ele vai ser ministrado às quartas-feiras, a partir das 19 horas. E a nossa sala de aula é uma sala de aula virtual no Google Meet, né? Onde vai ter acesso exclusivo dos inscritos no curso. Então, vocês vão estar em contato direto com os professores. Né? Então, isso é muito rico. E as inscrições? As inscrições. Muito boa pergunta. Olha só. As inscrições, elas podem ser feitas, né? Elas podem ser feitas neste site aqui, ó. Neste site aqui, site da Rede, www.estudosdotrabalho.net. Então, vocês entram no site, tem lá o card do curso, né? Crítica da economia política, metabolismo social do capital. Vocês clicam que vocês vão para uma página da inscrição do curso. É uma taxa simbólica de R$ 50, né? Tendo os inscritos direito a certificado de participação. Isso é o mais importante, é por isso que nós estamos cobrando essa taxa. Né? Os inscritos eles terão a oportunidade de publicar um artigo a título de trabalho final do curso no livro a ser publicado e lançado no segundo semestre de 2024. Quer dizer, vai ser o livro do curso. Né? Eu vou estar escrevendo um artigo, o professor Teixeira outro artigo, abrindo, e depois tem os artigos dos alunos. Né? É claro que é opcional, quer dizer, quem quiser escrever um artigo, escreve. Né? Nós vamos depois disponibilizar aí as normas de publicação, né? Mas é uma oportunidade riquíssima, gente, para nós deixarmos registrado em papel essa experiência que foi fazer esse curso em 2024. Né? Eu diria, as aulas vão ficar gravadas, nós vamos ter um repositório, né, para aqueles alunos que não tiveram condições de acompanhar as aulas, no horário. As aulas que são em tempo real, né? Esses alunos podem estar assistindo essas aulas gravadas, né, que vai estar à disposição. Aquelas pessoas que quiserem rever as aulas, então, essas aulas elas vão ser gravadas, vai ter um repositório lá das aulas gravadas do curso, vai ter um repositório também de textos, uma pequena biblioteca do curso. O professor Teixeira, nós podemos indicar e vamos indicar textos, né? Lá em PDF, para as pessoas baixarem, para as pessoas lerem, né?
trazerem dúvidas, questionamentos. Vai ser, olha, é um curso muito rico, né? Vamos ter, inclusive, um grupo no WhatsApp de todos os alunos do curso, né? Para troca de mensagens exclusivas de temas pertinentes ao curso, né? Para tirar dúvidas, enfim, vai ser para criar, vamos dizer, uma comunidade virtual, né? Para essa troca de experiência. O curso ele é um curso de alto nível, ele é um curso de extensão universitária, né? É um curso com apoio da Unesp, é um curso que ele é produzido pela Rede de Estudos do Trabalho, né? Tem um apoio do projeto editorial Praxis, e é um curso de alto nível, porque se pressupõe que nós vamos estar dialogando ali com pesquisadores, com estudiosos, né? É um curso que tem essa dimensão teórica, né? É fundamental para uma pesquisa de ponta você estar dominando conceitos, dominando a teoria, né? Então, para quem é estudante de graduação que faz iniciação científica, para quem é pós-graduando, mestrado, doutorado, para quem é professor e professora, né? Pesquisador, né? Esse curso é fundamental, porque vai dar aquela base, aquele embasamento que hoje é tão necessário para todos nós, né? Porque, afinal de contas, a gente tem sempre que estar, né, fazendo aquilo que se diz, né, reciclando, né? Essa palavra é horrível, mas, enfim, está nesse processo de uma aprendizagem contínua, né? De algo que vai enriquecendo, né? E, evidentemente, né, todos os inscritos eles vão depois avaliar o curso e eu garanto que vai ser muito satisfatório. Giovanni, Bom, pois não, permita-me só uma palavrinha. pois não. Eu gosto muito de dar meus cursos no próprio autor, seguindo o próprio autor, no próprio livro dos autores, né? Então, quem quiser baixar o livro Riqueza das Nações, né? O livro do Ricardo, Princípio e Tributação da Economia Política, o próprio Marx, né, da Boitempo, pode baixar, isso está no site, está no YouTube, podem baixar isso, né, porque é bom a gente conferir, né, se aquilo que está sendo dito do autor, né, bate com o que o autor está dizendo. É mais ou menos o seguinte, como se diz aqui no Ceará, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Está entendendo? Claro que nós vamos ter uma bibliografia de segunda mão, mas é bom que se tenham os livros textos dos próprios autores que nós vamos explorar aqui. Era isso que eu gostaria de dizer. Não, é importante, né, Teixeira? E a gente vai estar dando essa recomendação, inclusive, lá no grupo do WhatsApp, né? A gente vai até estar indicando o link aí para as pessoas baixarem, né? Fazerem Isso. esse esforço, né? Uhum. Aproveitem aí, o que eu diria, a gente vai tentar estar disponibilizando esse material. No meu módulo, módulo 2, também eu vou disponibilizar, né, alguns textos, né? Mas o meu módulo ele é mais, ele não é tão concentrado em dois, três autores, ele é mais disperso, mas isso é bom. O curso ele é um curso que tem essa diversidade, inclusive, de perspectivas, e isso é muito rico, né? O professor Francisco Teixeira é economista, né? Eu sou sociólogo, né? Mas todos nós somos marxistas, então essas formações Eu disciplinares sou um economista fora elas do lugar. Eu sou um é, economista fora do lugar. então, eu também sou sociólogo fora de lugar, então nós somos dois fora de lugar, mas com certeza nós estamos no verdadeiro lugar, que é o lugar da crítica, né? Isso, Da crítica, isso, da isso. crítica da economia política, da crítica do capital. Então é isso, gente. É isso Não aí. se esqueçam, não se esqueçam, entrem no site, né? No site da RET, né? Eu já coloquei aqui. Deixa eu colocar novamente aqui o endereço, para vocês não se esquecerem. Olha só, é esse daqui, certo? O endereço. Entrem, clique, divulgue entre os amigos, os parentes, a família, todos, né?
divulguem, porque a oportunidade é única. Nós estamos na reta final, vagas limitadas, né? E se não se inscrever esse ano, né? Só em 2025 e olhe lá. Então, é fundamental nós não perdermos essa oportunidade. É isso aí, Teixeira. Quer dar algum recado final? Só quem assistir a essa nossa apresentação aqui do nosso curso, quem quiser mandar alguma sugestão para a gente, pode mandar, né? Seria bom que mandasse, não? Perfeito, perfeito. E se quer mandar alguma sugestão, deixa eu, inclusive, aqui tá só. Deixa eu ver se eu disponibilizo aqui um e-mail, né, Teixeira? O que é que você acha? É, pode botar um e-mail, disponibilizar um e-mail. Olha só. Esse é meu e-mail. Eu vou estar disponibilizando isso, é uma coisa pública, mas esse é o e-mail para vocês colocarem alguma sugestão, certo? Alguma sugestão, porque esse feedback é fundamental e nós estaremos sempre, né? Nós estaremos sempre fazendo Coloca também aí, Giovanni. Coloca o meu esse e-mail contato. também, Vou está no chat. colocar também aqui o do professor, só um momento. Pronto, é isso daí, né? 0205. É esse aí, perfeito. Né? Olha só, esse é o e-mail aí do professor Francisco Teixeira. Mandem mensagens, sugestões para a gente estar acolhendo, inclusive, antes do curso começar, certo? E Estamos abertos às críticas. Estamos não se abertos às esqueçam, críticas. então, de acessar o nosso site e se inscrever. É isso aí. E até lá. Bom, e, a, e até lá. Vamos.